Oi, gente. Vamos tratar nesse vídeo aqui, vamos tratar de um assunto que para uns ele causa raiva, para outros ele causa tristeza e para poucos ele causa alegria, que é a regulagem da luneta. Então, para a regulagem da luneta, logicamente que aqui a gente está falando de tiro com arma de pressão. É necessário que você tenha uma luneta, que você tenha uma carabina. Hoje eu usei um esparadrapo, usei um chumbo, uma trena e os alvos. Então, falando aqui de cada um. Em primeiro lugar, a carabina. Se você tem uma carabina que ela não é regulada, que ela dá tiros inconstantes, como é o caso de PCPs que tem alto fluxo, ou PCPs que não tem regulagem da saída de pressão. Então, essas armas elas são muito difíceis de você regular na luneta, porque à medida que a pressão vai caindo, os disparos vão ficando inconstantes e vão ou subindo ou descendo em relação ao X da luneta. Então, a outra coisa que essa carabina deve ter, além de regulagem, de um tiro regulado, ela deve ser amiga da luneta. Ou seja, ela não pode ter muita vibração ou recuo, ou se no caso ela tiver, você precisa de um monte de absorção de impacto para que ele não desregule a luneta. A outra coisa que eu falei aqui é a luneta. Então a luneta ela deve ter as torres de ajuste, tá certo? Se possível, um nível bolha desse aqui ainda vai melhorar mais o seu ajuste. A outra coisa que eu usei foi a fita, exatamente para eu colocar essa fita aqui na torre de elevação e aqui na frente no paralax da luneta. O paralax foi exatamente para me ajudar a encontrar a distância que a gente está atirando. Outra coisa que eu quero falar é sobre o chumbo. Eu regulei essa carabina com esse chumbo aqui, que é o rifle, o Destroyer, que ele agrupa bem nessa carabina. Não adianta nada você querer tentar agrupar ou regular a sua luneta com um chumbo que não agrupa na sua carabina. Então, quando você for regular a sua luneta, você já deve conhecer de antemão qual é o chumbo que agrupa na sua carabina e qual é o chumbo que você vai usar. Porque é o seguinte, eu regulei a carabina com esse chumbinho aqui. Então, se eu for usar um chumbo diferente desse chumbinho aqui, provavelmente os disparos eles vão ter um ponto de impacto diferente da regulagem que eu fiz para essa luneta e essa carabina nessa configuração. Eu usei também a trena para poder colocar os alvos na distância que eu queria para poder fazer a regulagem da luneta. Então, vamos lá, eu vou explicar como é que eu fiz a regulagem da minha luneta, ok? Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que saber para poder a gente regular a nossa luneta é zerar a luneta. E eu fiz aqui um diagramazinho fácil para poder a gente entender como é que a gente faz, como é que a gente zera a luneta. Os primeiros disparos que eu fiz lá foi a 12 metros. Eu coloquei aqui o alvo a 12 metros, porque o paralax da minha, o mínimo que eu consigo, a distância mínima que eu consigo foco na minha luneta, são a 12 metros. Então eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu lá. Eu dei o primeiro disparo e o disparo pegou aqui, nessa região aqui. Então ele pegou abaixo do alvo, onde eu mirei a mosca bem aqui, tá certo? O alvo bem aqui. Eu mirei aqui e o disparo pegou aqui. Então, o que era que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer com que o ponto de impacto subisse para cá e viesse para este lado aqui, que no caso é a sua direita. Então, o que foi que eu fiz aqui na carabina? Eu fiz aqui, ó. Nessa torre de ajuste, onde tem up, eu rodei a torre de ajuste no sentido anti-horário. E aí, logicamente, o disparo, o ponto de impacto vai subir. E em relação ao lado, né, esquerdo e direito,
eu rodei também no sentido anti-horário para ele ir mais para a direita, ok? Então, o segundo disparo, ele já foi aqui, nessa região. Então, eu já tinha consertado direita e esquerda, não precisava mais consertar, mas ele ainda estava abaixo. E aí eu dei mais alguns cliques nesse sentido aqui do up e ela passou um pouquinho. Aqui foi o meu terceiro disparo. E por fim, eu fiz alguns cliques agora nesse sentido aqui, down, no sentido para baixo, e consegui acertar no alvo, bem no centro da mosca, a 12 metros. Então, daí quando eu acertei a 12 metros, o que foi que eu fiz? Eu vim aqui, quando eu acertei, a luneta estava desse jeito. Então, o que foi que eu fiz? Eu risquei aqui um pontinho e coloquei o número 12. E daí eu fui para o próximo alvo. Então, gente, após os primeiros disparos, eu distanciei o alvo mais 3 metros e o alvo ficou, no caso, a 15 metros. Então, aí eu regulei de novo o paralaxe aqui em cima, paralaxe, e já deixei aqui na fitinha 15 metros para me ajudar quando eu não tiver o auxílio da trena. Para deixar o alvo a 15 metros, eu usei a trena. E aí eu fiz o primeiro disparo a 15 metros. Como a lateral estava já regulada, o disparo pegou exatamente aqui nessa região. Então ele pegou aonde? Ele pegou acima da onde eu queria acertar. Então o que foi que eu fiz? Eu movimentei a torre nesse sentido aqui, no sentido down. Então aqui, para você entender aqui, eu movimentei a torre no sentido horário, clicando dessa forma para que baixasse aqui o ponto de impacto. Então, no segundo disparo, eu atingi aqui e no terceiro disparo já atingi próximo à mosca. Então, depois que eu atingi próximo à mosca, o que foi que eu fiz? Ela parou aqui. E eu fiz o que? Eu peguei com a minha caneta, esta fita estava em branco, eu risquei aqui e coloquei aqui o número 15. Por quê? Porque quando ela está aqui regulada no 15, a 15 metros ela vai acertar em cima do X. Então, gente, vamos supor que a gente esteja aqui no campo de tiro, como é que a gente faz? Vamos dizer que eu tenho um alvo aqui a 12 metros e eu quero acertar aqui. Então o que é que eu faço? Aqui ela já está regulada, aqui a torre, ela já está regulada a 12 metros. Então aqui eu não faria nada, simplesmente eu ia carregar, municiar minha carabina e iria disparar. Se eu quisesse atirar a 20 metros, o que é que eu iria fazer? Eu iria fazer assim, ela roda nesse sentido, ela roda baixando. Então, ó, aqui eu passei pelo 15, mas eu quero atirar a 20 metros, então eu passaria aqui. Então, ó, aqui no 20 eu fecho a torre e aí eu efetuo o meu disparo aqui a 20 metros. Gente, é assim que eu faço a regulagem da minha luneta, porque dessa forma eu tenho muita rapidez em regular minha luneta, desde que eu saiba a distância. Então, sempre eu vou atirar com o X em cima do meu alvo, sem fazer nenhum tipo de compensação, ok? Gente, como eu sei que algumas pessoas vão perguntar, que luneta é essa? Eu vou pedir aqui para o vídeo se aproximar aqui, para mostrar logo qual é a luneta. E assim, existem outras formas de regular a luneta. Existe a caderneta de tiro, existe a utilização de software ou de aplicativo do celular que você também pode fazer a regulagem da luneta, mas essa forma é a forma que eu achei mais prática e mais fácil de regular a minha luneta para que eu utilize a minha carabina a campo.
Então, se você tem uma forma diferente de regular a sua luneta, coloca lá nos comentários para a gente ficar compartilhando o conhecimento. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Muito obrigado!